no programa de hoje eu estou aqui ao lado de alguém que dispensa apresentações, né não, já? Com o professor José Roberto Marques. Eu estou aqui já nos bastidores com ele, fazendo uma série de perguntas. Criador do EBC, né? Um dos coachings, se não o mais importante do país, quando a gente fala em coaching, hoje profissão reconhecida, professor de milhares de pessoas, contribui aí no dia a dia com as suas pílulas nas redes sociais, né, impactando a vida das pessoas. Criador do método e teoria da psicologia marquesiana. Você está curioso com esses assuntos? Porque eu tenho um monte de perguntas para ele aqui. Professor, obrigado por receber a gente. Muito prazer e que bom estar aqui, poder compartilhar conhecimento, que isso tem a ver com a minha causa, meu propósito de vida, que é levar o conhecimento para as pessoas. E o conhecimento que gera espiritualidade. Para mim, o ser humano evolui muito mais rápido usando a ciência. Então eu sou um estudioso e a minha vibe é, através da ciência, evoluir o espiritual do ser humano. Com isso, com autoconhecimento, com transformações, com curas emocionais, físicas, energéticas. Eu, quando estava vindo para cá, estava vendo alguns vídeos e um especial onde o senhor destacava muito, né? Tudo é energia, né? Inclusive, se falava ali algo que é esse questionamento humano, né? Quando a gente... essa busca pelo sucesso, né? O que é o sucesso? O que é o sucesso no seu entendimento, no seu ensinamento? Bom, primeiro vamos lembrar que nós somos uma alma. Somos uma alma, ou seja, um centro energético que vive dentro de um corpo físico. Nossa alma, que é um centro energético, que é físico, tangível e é possível mensurar, medir, fotografar. Inclusive tem o processo Kirlian, o biofóton, que dá para ver isso, meio aura, então é físico, não é subjetivo. Nós precisamos de um corpo físico para essa alma manifestar, e o nosso corpo, que é um processo químico perfeito, porque Deus criou um corpo perfeito, tanto é que uma célula encontra outra e nasce uma pessoa, e através desse cérebro, nós damos sentido e significado para a vida. Esse sentido e esse significado para a vida faz a pessoa ter mais sucesso, menos sucesso, mais felicidade, menos felicidade, mais dinheiro, menos dinheiro. Então tudo é como eu represento, eu olho o mundo de fora, a forma que eu trago esse mundo de fora para dentro. Os significados que eu dou para a vida faz eu ser quem eu sou. Então sucesso depende da história da pessoa, depende do significado que ele dá para a vida. Eu posso dizer, entre muitas teorias, eu sou autor de 110 livros, eu estou chegando numa casa de 20 milhões de livros vendidos, eu tenho cerca de 30 mil artigos escritos nos últimos 20 anos na internet e sou um pesquisador, sou um cientista da mente humana. Lembrando também que eu sou a única escola de coaching do mundo que realmente tem uma faculdade, uma instituição de ensino superior. Nós tivemos aprovação, inclusive, com a nota máxima do MEC, que é o 5. Eu até digo que as universidades são maravilhosas, mas eu tenho a mesma nota. E uma pessoa que é estudiosa, acadêmica, CDF, cientista como eu não ia aceitar um 4 nem um 3, né? Porque a pessoa que dedica a vida faz isso. E outra coisa importante de eu falar agora é que a minha vida e a minha razão é usar a ciência para evoluir o espiritual do ser humano. E como eu sou cristão de carteirinha, mas eu sou cientista, minha vibe é pela ciência. Então posso tocar qualquer doutrina, qualquer religião, e eu tocar a mente e a alma humana. Então gosto de começar com essa explicação que somos uma alma, que habita um corpo, que tem um sistema químico perfeito, que tem 3 cérebros, que tem uma anatomia, e o produto desse cérebro é a mente. E a mente tem 3 resultados, 3 vozes, 3 eus, e são esses 3 eus que o Freud estudou, que traz pra gente como consciente, subconsciente, pré-consciente, como id, ego e superego. Eu também fui estudar, dando uma expansão disso. Então o sucesso depende de cada um. Para mim, sucesso é Deus, é fé, é família, é saúde, é relacionamento, é academia, ciência, conhecimento, é reputação e, finalmente, uma energia que move o mundo, que é dinheiro. E eu gosto de falar que dinheiro é a somatória das outras 6 riquezas, porque são 7 riquezas, o dinheiro é a 7ª riqueza. A primeira é fé, é Deus. E tudo isso eu escrevi no meu livro Mindset Milionário,
que tenho quase 1 milhão de livros vendidos só desse livro. A mentalidade. Então, o sucesso depende da criação da pessoa. Mas para mim é essa a ordem. Deus, família, saúde, relacionamento, entendimento, ciência, método, reputação e dinheiro. E eu adoro falar que o amor é lindo, o céu é azul, mas sem dinheiro a gente morre de fome e não tem conversa. E todas as pessoas que falam da dificuldade do dinheiro, tudo é crença. Porque dinheiro é difícil, não vai para o céu, é sujo. Na verdade, são crenças. É a história que você conta da sua história. Na Bíblia, por 1.100 vezes está escrito: dinheiro é bênção. Então eu vou falar do quê? Das bênçãos de dinheiro. Não tem como não se apaixonar e ao mesmo tempo questionar. Conversando aqui, você começou a fazer um trabalho como coach em 97, iniciou aí, nasceu o Instituto EBC em 2006, né? E hoje a gente, além de todos esses livros, a gente tem essa teoria, né, PSC, que PSC, Psychology, Self-Communication, Isso. Self-1, Self-2, Self-Guardião, não é isso? Isso. Fiz a lição de casa, viu, Fiz a lição de casa. Mas a minha curiosidade é para que em 97 você adentrasse nesse mundo, né, do desenvolvimento pessoal, humano, e que há o elemento de fé dentro do próprio estudo, né, que, por exemplo, na psicanálise, esse elemento não é considerado, não existe. Mas quando que José Roberto olha para si mesmo e fala: eu vou nesse caminho aqui, vou seguir esse desenvolvimento? Pequeno, ninho, adolescente, onde nasce isso? O nome coaching chegou na minha vida em 1999. Então, eu sou coach, eu me formei na cidade de Nova York, Estados Unidos, nem se falava quase isso, era só curiosidade. Em 2006, eu comecei o IBC, em 2007 eu formalizei. Então, com o nome de coach, eu tenho 27 anos. Mas 12 anos de idade, eu dava aula de catecismo. Eu cantava no coral e era coroinha. Então, eu já tenho essa pegada da adolescência. E eu sou aquela pessoa que põe a mão na cabeça dos meus amigos. Eu nem sabia que isso chamava roleplay, psicodrama, depois que eu fui estudar, tipo 20 anos depois. E eu dizia para eles: pode fechar os olhos. Imagina que você é o seu pai. Você precisa falar alguma coisa para mim, você não tem coragem. Mas Deus está aqui com você. E teu pai vai te ouvir. Fala. Eu punho uma mão, 2 mãos, e isso é uma troca de papéis hoje, o roleplay que eu faço, mas eu não sabia, não tinha esse nome. Eu não tinha essa competência cognitiva. Isso é dom. Só que os meus dons eu transformei em ciência, em conhecimento. Sim, sempre tive alguns dons, uma sensibilidade aguçada, é verdade, mas a minha vida não foi isso. Em 2004, eu fui vítima de um incidente bem traumático, fui para a UTI, eu morri na UTI por mais ou menos 2 ou 3 minutos, eu nunca soube direito. E esses 2 ou 3 minutos eu tive uma revelação. Então, o meu estudo ele é pautado na mudança química do meu corpo. Então, a minha curiosidade, já há 22, foi 2004, 22 anos eu não parar de estudar, tipo 18 horas por dia, há 22 anos em seguida, é para saber o que aconteceu com o meu corpo, que a minha emoção multiplicou por 100, a minha audição por 100, minha acessibilidade por 100, isso é um número metafórico, quer dizer muito grande, que eu tenho aguçado, a minha memória melhorou 100, e como que uma pessoa, em 3 minutos, volta para casa, olha para o espelho e fala: quem é você? E isso foi muito diferente. É uma profecia, é Deus. Aí eu fiquei pensando, por que eu voltei? É um estudo de atender. Então, além de eu ser um estudioso, eu sou uma pessoa que atende pessoas todos os dias. É assim, todos os dias mesmo. Raramente, um domingo que eu não atendo alguém, muito raro. Eu tenho 95, 98% do tempo de atendimento. E isso vai me dando uma habilidade, uma competência que está além da própria ciência. Por isso, ao conhecer o Freud ainda criança, 23, 24 anos, estudar cada uma das 23, 24 conhecimentos chaves dele e ser muito curioso com isso, eu querer escrever um novo modelo de psicologia para dizer o que o Freud não viu em 1880, em 1900, em 1920, que é mais ou menos por aí as últimas obras, que eu posso dizer para o mundo. Por que ele não viu? Não tinha ressonância magnética, não tinha eletroencefalograma, não tinha muitas medidas, não tinha o equipamento que tem hoje, não teria como ele ver. Essa é a verdade. E outra coisa, que como eu sou uma pessoa da igreja,
metade da minha vida é da igreja. Eu sou cristão, é engraçado eu falar isso, mas metade de mim é católico para sempre, mas a outra metade não é. Eu sou um cristão católico e eu honro demais a igreja católica, eu honro, eu admiro. O Papa Francisco, eu sou o fã número 1 dele, do planeta Terra. Ele faleceu, mas para mim não. E porque ele realmente mudou tudo, eu acho ele um cara diferentaço, e isso é muita audácia. Ele fez algo sobrenatural. Da pessoa criticada, não tem isso na igreja. Ele tem, vamos consertar. Como é que sai de um homem desse? Porque não tem isso, não tem aquilo, não tem. Infelizmente, vamos melhorar, vamos derrubar isso. Então, assumir, por exemplo, a homossexualidade. Ah, não tem. Tem. Vamos ver. Isso é muito lindo. Pedofilia, meu Deus, nunca existiu. Existiu, infelizmente. Vamos acabar com isso. Isso, eu disse, meu Deus, esse cara é muito bom. Ele é sobrenatural. Então, isso realmente me toca. Mas, quando eu fiz 26 anos, meus amigos eram da Assembleia de Deus. E eles me vão fazer teologia? Eu fui fazer, na Assembleia de Deus. E aí eu entendi que Deus está em todos os lugares. Eu tenho um amigo muitos anos, agora ele faleceu, ancião da congregação que eu amava. Então fui conhecer, achei lindo, aliás, a congregação, uma igreja que eu tenho uma maior admiração por causa da orquestra, gente, que aquilo é sobrenatural. Eu acho que a orquestra é congregação. Eu nunca vi uma coisa mais linda do que a congregação. E aí eu fui estudar. As principais religiões, eu estudei todas. Aí você fala, Zé, mas por que você foi estudar? Para ajudar as pessoas que me procuram. Eu estudei o budismo? Claro que eu estudei o budismo. Se a pessoa é budista e ela me procura, eu vou falar o quê? Que eu não sei conversar com ela? Eu sou espírita? Eu não sou espírita. Eu li Allan Kardec? Li, admiro e honro. Chico Xavier, eu sou fã. Então, o que você é? Eu sou um cristão. Todo católico é cristão. Mas deixa eu falar, o espírita é cristão. O evangélico é cristão. E aí, o que é ser evangélico? O que é ser cristão? O católico é ser cristão? Aí é uma longa história que, como cientista, eu nem quero aprofundar. Mas eu honro da onde eu vim, que é a Igreja Católica. Minha mãe, minha esposa é 110% católicos, e eu honro. E para sempre, fui coroinha, cantei no coral, os bingos da quermesse, quantas vezes nessa vida eu cantei, eu nunca vou esquecer disso. Mas eu entendi que existe mais forças além do catolicismo, que eu honro e eu respeito. Então, eu admiro muito a Igreja Católica, está dentro de mim, não tem como eu não entrar na igreja e sentir que eu estou em casa, mas eu sou um pesquisador. E eu fui estudar as principais religiões. Então, a pessoa que me procura, eu sei o que ela está falando. No Rio de Janeiro tem muitas praias, Iemanjá, tem muitas coisas, muitas religiões. Sem querer citar elas, eu conheço. Então, se alguém me procura de algo que eu não conheço, eu vou estudar para atender ele. Isso é pecado, ajudar a pessoa dentro daquela que ela acredita. Eu sou cientista, eu não quero converter você. Eu quero te honrar, te respeitar daquilo que você acredita. Então, eu tenho que estudar para te ajudar. E a minha fé e o meu amor cristão é isso que me move. Às vezes eu atendo a pessoa, ela fala assim, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Eu falo, por favor, que nome que você dá para Deus para me entender? Então põe o nome para eu entender, para me te ajudar. Que tá tudo bem. Se isso te faz bem, eu tô aqui para te servir. Porque como que eu vou falar para a pessoa que ela tá errada? Eu não vivi a vida dela, eu não sofri como ela sofreu, eu não tenho esse direito de dizer que você tá certo ou errado. Jamais. Tem uma coisa que eu mais ensino para meus alunos, é a primeira coisa. Você quer ser desenvolvedor humano, mentor, coach, terapeuta, consultor? Você quer ser acupunturista? Eu estava compartilhando com o Márcio que em 1996 eu fiz acupuntura por 2 anos. Tem tempo, para poder saber o quê? De pontos de energia. Eu não sou leigo. Então, meu atendimento ele é super complexo, porque eu tenho várias áreas. E Deus me deu o dom da constelação familiar, tá? A minha intervenção de constelação, ela é bem diferente. Ela é profunda e demora de 4 a 8 horas, um atendimento. Não é 40 minutos, nem 50 minutos. Eu começo a atender alguém, e enquanto não terminar, eu não acabo. Nem se for 12 horas depois. Nunca consegui atender com 1 hora. 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Então são coisas muito profundas. Precisa de conhecimento, precisa de energia física, precisa de equilíbrio energético, precisa de muita fé e muita sabedoria.
Começo, meio e fim. E o final sempre é um final. Deu certo. Não tem isso para mim. É o suficiente para agora, elabora e volta depois. Não, não elabora nada. A gente vai até o final. Nem se eu ficar a noite inteira. Então essa força eu tenho. Então isso é um pouco diferente do que eu aprendi tanto com o Bert Hellinger, com o Bernard Iser, que são meus mestres, o Van Gunther, os três principais que são alemães. Esses já estão bons, mas tem mais, tem muitas pessoas. E aí, como estudioso, o que eu faço? Psicodrama, do Moreno. Eu amo psicodrama. Aí fui entender da constelação, do Bert Hellinger. Eu amo. Tem gente que fala assim, não tem nada a ver o psicodrama com constelação. Eu fiz os dois. E aí, o que eu vou falar? Que um está dentro do outro. Então, quem fez constelação fala, não tem nada a ver com psicodrama. Aí, quem fez psicodrama não tem nada a ver com constelação. Aí você faz os dois e fala, Jesus amado, uma coisa complementa a outra. Sim. Então, como chama isso? Para mim, chama constelação sistêmica integrativa. E isso é que me move. Como eu pego diversas áreas da ciência, que eu estudo há 10 anos, terapia cognitiva comportamental. Eu estudei 4, 5 anos. Eu amo Aaron Beck. A minha linguagem, minha linguística é muito forte. Aliás, o coaching, a terapia cognitiva comportamental, da forma que eu ensino, é primo. Porque tem a tarefa, tem a ação, tem a linguagem, tem a devolutiva. E isso me move, sabe? O Freud me move. Gente, é muito bom estudar o Freud. Ele nos move. Eu tenho um livro, que aliás eu vou lançar 30 livros num único dia, vai ser em agosto, 30 livros, pensa que não é normal. Os últimos 3, 4 anos eu dormi 4 horas no máximo, eu passo as noites inteiras. Essa noite eu dormi 2 horas e meia, eu fico escrevendo a noite inteira, e eu fico revisando, porque a responsabilidade é muito grande. E tem um livro meio que chama assim, Psicologia Marquesiana e o que o Freud não viu. Metade do livro eu vou honrar e dizer por que eu acredito, admiro e concordo. E a outra metade eu vou dizer o que eu vi e o que ele não viu. E lembra, gente, como que a pessoa vê se não tem eletrocefalograma? Exatamente. Como a pessoa vê se não tem biofoto? Como que a pessoa vê se não tem ressonância magnética? Então, é uma evolução do sistema, da mente humana, entende? Ele sempre será o maior do mundo, óbvio, mas que o nosso cérebro mudou, que a plasticidade do cérebro é diferente, que as crianças é diferente. A teoria do Freud, que começa mais ou menos em 1880, é maravilhosa, mas nós estamos em 2026, gente. Nunca vai mudar, não tem jeito, não tem como, isso seria uma aberração. A essência, ela é para sempre, mas quantas coisas são diferentes? E é isso que eu falo. Por exemplo, um dos meus livros é a Neurociência da Fé, ou seja, qual é o processo químico do corpo e do cérebro da fé. O Freud não atribuía a espiritualidade ou Deus na ciência. Eu uso Deus o tempo todo, como um processo químico, físico do corpo. A pessoa que tem fé, ela funciona completamente diferente com quem não tem fé. Isso tudo que é um processo químico. Eu fico pensando, a pessoa está doente, tá, ela faz um exame. Bom, se ela faz o exame e ela está doente, ela tem umas incongruências físicas, hormonais, químicas. O corpo não está funcionando direito. E muitas pessoas, através da fé, de oração, de meditação, de procissão, de oração, de voto, passa um tempo, a pessoa faz outro exame, ela está curada. Tá, é um milagre. Mas o que é um milagre? É uma mudança química no corpo. Gente, se a pessoa não mudou, ela continuaria doente. Então, que força é essa, que fé é essa, que processo químico que a fé causa no corpo? Essa é a minha pergunta. Pensa, é muito óbvio, não tem outra resposta. Estou doente, a doença é incurável, faço o exame, não tenho cura. Um dia, 6 meses, 1 ano, 5 anos, não importa. Eu tenho fé, eu estou curado. Eu vou lá, faço o exame, meu corpo está perfeito. Qual é a única explicação consciente, cognitiva? Que o corpo restabeleceu as funções originais. Porque Deus fez a gente que jeito? Perfeito. Aí você estabeleceu. Se eu estabeleci, eu tive uma mudança química do corpo. Isso é um milagre. Tá, é um milagre, mas o que é um milagre? É uma reorganização química do cérebro, do corpo, do pensamento, do centro energético. Como que isso não é ciência? Então a fé está além de qualquer coisa. Mas eu posso dar uma consciência, uma explicação para ser mais tangível, palpável para quem gosta da ciência, de explicar. Então a fé é um processo químico do corpo. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso,
que eu vou lançar junto. Não dá para escrever a psicologia marquesiana num livro. São 30 livros que se complementam entre si. A visão do Jung, a visão do Freud. O Jung e o Freud, eu escrevi um livro para cada um. E assim, gente, o tanto que eu admiro o Jung. Gente, os arquétipos jungianos, pelo amor de Deus, eu tenho um livro sobre isso, Crenças e Arquétipos. O Jung é o máximo do máximo, claro. O inconsciente coletivo jungiano, ânimo, sombra, a máscara, é ótimo. Tá, mas quantas coisas que mudaram, que melhoraram? Como é isso? Então a minha pesquisa, ela é uma pesquisa de estudar e de atender todos os dias. É diferente você estudar, e diferente de você estudar e atender todos os dias. Deus me deu o maior dom, que são minhas meditações. Então, até 13 mil pessoas, eu já tive resultados incríveis. Meu próximo passo é 40, 50 mil nos estádios. Na minha visão, no meu projeto, em 5 anos, eu só vou dar treinamento em estádio. As pessoas perguntam, Zé, em 2025, eu fiz 302 dias de treinamento. Eu estive na sala de aula de 8 a 12 horas por dia, 302 dias de 365. Lembra que você tem que viajar de um lugar para o outro. Eu fiz 143 eventos. Eu financiei todos eles, gratuito. 143. Eu investi mais ou menos 60 milhões de reais. Eu doei para 143 mil pessoas. Eu fiz, gente do céu, acho que 87, 89 cidades. Um ano. Aí você pensa, que força é essa? Que foco é essa? E por que você fez isso? Pensa, porque eu estou estudando todo dia. Eu estou atendendo todo dia. E eu estou levando a possibilidade da fé pela explicação científica em todo lugar que eu passo. O que eu mais ouço nessa vida é que a pessoa sentiu Deus e eu não sou uma igreja. Gente, eu sou um cientista. Mas quais músicas que eu uso? Só as que falam de Deus. Isso eu confesso, não tem outras músicas. E tem gente que fala, Zé, você é um pastor. Eu não sou um pastor. Se eu fosse pastor, eu tinha uma igreja. Eu sou cientista. E eu também quebro os padrões, eu brinco bastante, falo umas palavras engraçadas. Pastor não fala palavra engraçada, não quebra padrão. De vez em quando eu falo as palavras que eu nem posso falar aqui. Aqui você pode tudo, aqui pode tudo. Aqui você pode tudo. É uma quebra de padrão, entende? E isso é legal, isso me move. Assim, e eu sei, Deus me trouxe de volta porque alguma coisa aconteceu comigo. Aí eu fico estudando. Se eu mudei de uma forma que é inexplicável, eu tenho que explicar. Então, eu sou o meu estudo de caso. E é isso que me move. Todos os dias, todos os dias. Porque em 2024 eu fiz isso, 2025, 2026. 2026, eu estou numa estratégia que as pessoas vão para minhas imersões, o valor é simbólico. É só uma taxa de comparecimento para eles se comprometer aí. Assim, não paga um custo não. Eu continuo financiando uns 30%, 40% ainda, de tudo. E como que você vai encher 3 cidades por dia? Se você não tiver uma estratégia, um método de reputação. Porque eu faço, se for de 3 dias, eu faço 2. Mas eu faço de 3 vezes de 2 dias também, o tempo todo, minhas imersões. De 7 dias, quase sempre eu faço 6, em 2 ou 3 cidades. No Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Então, se você pensar, dificilmente a pessoa fala assim, o Zé não vai saber que é eu que me viu, me sentiu. Eu falo assim, eu acho que o nosso marketing é bom. Estou com 4 milhões e meio no Instagram. Se eu soubesse cantar, eu teria 45 milhões. Se eu pudesse falar umas besteiras mais, eu teria 45 milhões. Mas eu sou cientista, é mais difícil. Mas eu estou a 1 milímetro do mundo entender realmente o que eu faço. E nesse milímetro vai sair esses 20 milhões assim, de seguidores em 30 dias. Eu estou muito perto disso acontecer, mas muito perto. Porque o que a gente faz, o que eu faço, meu time faz, e lembra, eu já tenho 6 milhões de alunos. Não é 10 alunos, nem 1000 alunos. O meu principal produto, PSC, ele começou sendo Profissional Self-Coaching. Depois ele foi Profissional Self-Communication. Porque o self é os 3 eus. E hoje é a psicologia da comunicação dos selfs, Psychology Self-Communication. Eu tenho um estudo independente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu tenho uma baita de uma confirmação científica do meu trabalho, sobre estresse, depressão e ansiedade. Então são muitas coisas e muitos estudos, fora os milhares de estudos de casos e cases e testemunhos que eu ouço todos os dias. Hoje eu já ouvi 2 vezes. Todos os dias alguém me para. Ontem fui dar uma palestra, eu gosto muito da Igreja Atitude Batista,
amigos, tá vendo que eu sou conectado com as igrejas. Sim. Estava no Rio de Janeiro, e aí aquela multidão, a pessoa se aproxima e você diz, eu vim só te ver para te agradecer. Uma foto do meu filho, 7 anos atrás, eu te procurei que eu não engravidava, você falou assim, faz o meu curso. Eu fiz, vim te mostrar meu filho de 7 anos. Porque depois que eu saí do curso, 3 meses depois eu engravidei. Olha aqui para você, nunca pare. Ontem à noite. Eu não lembro da pessoa, óbvio, gente, quantos cursos que eu dou nessa vida. Mas isso me move. E os filhos, os bloqueios emocionais de gravidez, para mim, eu estou acostumado. Eu tenho 3 netos biológicos, mas metafóricos são mais de 100. Eu já tenho essa história. Ontem eu descobri mais um, que eu não sabia. Isso me move. Trabalhar a mente, o corpo, a saúde, trabalhar os desbloqueios, trabalhar a restauração, a ressignificação do funcionamento do corpo, sabendo o que eu estou fazendo, isso é o que mais me move. Eu não sou médico porque eu tenho medo de sangue. Meu irmão é médico. Eu não consegui, eu desmaio, eu vejo o sangue, eu desmaio. Fui fazer acupuntura para desafiar o meu medo de agulha de sangue. Que as agulhinhas com bolinha, moleza. O dia que minha mãe viu que eu pus agulha minha, de baixo em cima, ela não acreditava. Eu disse, nossa, você venceu o seu trauma. Porque eu realmente, desesperador. Sim. O sangue e a agulha. E isso me move. O que eu posso falar? Deus me trouxe aqui para estudar o que eu já estudava a vida toda, tendo eu como referência, para buscar explicações que algumas pessoas ainda não conseguiram. E para dizer para muitas coisas maravilhosas que já existem, que tem mais formas de ver e aprofundar mais ainda o que já é fantástico. Nossa, fantástico. Tá apaixonante aí, né, Já? Ó, nós temos uma coincidência que o nosso câmera já é conhecido aqui, né? O Já funciona aqui no nosso programa igual um Lombardi, sabe? Ele participa, ele está sabendo, ó, ele aprendeu já medicina regenerativa, beleza, nem se fala, né? E aí agora você vai ver o que ele vai sair falando do PSC por aí para todo mundo, porque quando ele está lá no cafezinho, ele fala, olha, eu só fico olhando o Já assim, ou ele está diagnosticando alguém, caminhando para o médico. O Dora está falando de cabelo, agora ele vai falar de coaching. E é bacana, professor, quando você fala, me vem à mente muitas coisas, né? Porque hoje você incorpora a neurociência dentro desse trabalho. Eu fiquei muito ligada nas questões do Self-1, do Self-2, essa comparação que o senhor diz, obviamente, que em Freud não se tinha elementos, né? E até mesmo contexto científico para entender, e ele rompe, né? Porque ele foi rejeitado na sociedade como um todo, onde a pessoa que, através da palavra, curava. Como é isso, né? Porque estava se acostumado com medicamentos, como alguém que desenvolve uma técnica ali com palavras e que a pessoa melhorava. Isso já era revolucionário naquele momento, e quando você traz isso, né, são duas coisas que algumas coisas me chamam a atenção na sua trajetória. A primeira, esse fato, né, dessa experiência quase morte. Eu tive outros colegas que passaram por ocasiões, assim, até tem uma amiga antiga que chama Ivete, né? Faz muitos anos que eu não a vejo. Depois que ela passou por uma experiência dessa, ela desenvolveu um dom de clarividência, outras mestres, né? O senhor é um mestre, né? Aí não tem como negar que a sua missão é de mestre mesmo nessa terra, até por essa doação que é feita pelo conhecimento. E eu lembrei na sua fala de um estudo de hermetismo em que a gente falava, né, que haveria essa mudança na humanidade, nessa forma resumidamente aí para vocês, para que esses conhecimentos de mestre chegassem às populações. Por exemplo, se Jesus chegasse hoje num burrinho, todo humilde, o pessoal ia olhar e falar assim, quem que é esse? Né? Ser de luz. E hoje se vem a prova no seu trabalho da prosperidade, né? Porque se nós somos um corpo, né, que vivemos aqui, criados por Deus, imagem e semelhança e perfeição, não tem como tirar o elemento da prosperidade de alguma maneira. E quando as pessoas ouvem, e eu percebo, nós vivemos muito de recortes, né? Sim. Eu vejo as pessoas vendo muitos de recortes de Instagram, e é importante que vocês entendam que nós estamos falando de uma escola
uma escola de formação de coach. Uma coisa é eu receber um bom conselho, mas eu posso ficar ali perdido em pequenos bons conselhos. E aí? Porque tem aqui um conceito de self 2 ali, né, no sentido de que, como esses elementos de fé, não é isso que o senhor coloca? Isso. Eles têm uma autoprogramação que, aí você me corrija se eu estiver errado, quando Freud diz, por exemplo, que algo que a gente age nesse inconsciente, ele vem de uma experiência puramente traumática, ou numa pulsão quase que se eu não conseguisse me desagarrar daquilo dessa maneira. Isso. Nessa proposta, eu entendo isso, né, como um elemento parecido, mas também não preponderante, como Freud coloca, traumático, mas que aqui, é isso mesmo, com o elemento de fé, com essas outras coisas que o senhor coloca, eu tenho uma reorganização de Self 2, e aí no conjunto todo, né, que do inconsciente para o consciente. O conceito freudiano, consciente, pré-consciente e inconsciente. No conceito freudiano, o inconsciente está guardado a dor, aquilo que eu não consigo falar, o trauma, material reprimido, memória reprimida, a repulsão, as palavras do Freud. É como se na essência mais profunda, porque o que é o consciente? Pensa no iceberg, parte de cima da água, consciente, a parte de baixo da água, a parte que é próximo da superfície e a parte mais profunda. No conceito freudiano, a parte mais profunda está o material reprimido, a dor. A dor que eu não consigo falar sobre aquilo. A dor que eu escondo de mim, que se eu descobrisse, poderia me trazer uma lesão. E eu preciso elaborar isso, e eu preciso viver isso, para estar pronto para lembrar. É como se o mais profundo de quem eu seja, que está guardado lá, é a dor. Qual é o meu conceito? Que existe isso, mas eu trago lá do fundo para o meio. E eu digo assim, que esse recalque, esse material reprimido, que está lá no inconsciente, o mais profundo, eu vou trazer ele mais perto da superfície, que ele chama de pré-consciente, e vou colocar ele aí. Só que eu vou dar uma figura para ele aqui dual, porque sim, a nosso terceiro self, que é o guardião, que é o pré-consciente do Freud, tem o material reprimido. Eu só vou lembrar quando eu estiver pronto para lembrar. Se eu não estiver pronto para lembrar, minha mente não vai lembrar. Eu consigo esconder o meu trauma do meu consciente para eu não lembrar aquilo, porque eu acredito que isso pode me trazer uma lesão muito terrível. Enquanto eu não me preparar, eu não vou lembrar. O abuso sexual infantil, por exemplo, que é um tema super polêmico, a criança lembra ou não lembra? E a resposta depende. Depende do significado que ela dá, o quanto que ela está pronta ou não está pronta. Porque se ela não estiver pronta, ela não vai lembrar. Às vezes vai lembrar aos 40 ou 50 ou nunca vai lembrar. Por quê? Porque a mente dela protege ela. Também concordo, mas não no mais profundo, perto da superfície, que ele chama de pré-consciente, eu chamo de self-guardião. Guardião do quê? Da minha própria memória. Porque a minha memória pode me levar para o céu ou para o inferno. Porque vai que eu não aguento a dor. Então eu concordo com ele. Eu escondo a minha dor. Só que não no mais profundo, no intermediário. Eu tirei ele do lugar e já vou explicar por quê. E o meu conceito é de dualidade. Se eu sou leal a tudo que é aquilo que eu acredito, se eu sou leal a minhas crenças, valores e significados, e eu acredito que eu nasci numa família de escassez, o que eu peço sobre o mundo? O mundo é escasso. Se eu tive muita dor, vi meu pai batendo na minha mãe batendo no meu pai, um era drogado, outro era alcoolizado, eu penso, família é ruim. E mais, eu posso pensar, não quero ter filho. Eu não vou ter filho para sofrer igual estou sofrendo, não. Quantas mulheres não conseguem engravidar porque lá com 3, 4, 5 anos, elas não querem ter filho. Elas não lembram. Elas não lembram e não engravidam. Então ali, essa dualidade eu protejo você da dor, mas eu protejo você para honrar você, que você é escasso. Quando você ganha dinheiro, o que você faz com o dinheiro? Você perde. Para honrar você, o teu guardião faz você perder o dinheiro. Porque se você é rico, mas você tem certeza que é pobre na programação da escassez, você é uma fraude. O teu guardião é tão forte que nunca vai deixar você ser um fraudador. Você sempre vai ter razão. Qual razão?
A razão da qual você acredita de quem você é. O que você acredita que você é? Próspero ou escasso? Porque se você foi criado, não quebrou, inclusive isso pode ser uma maldição familiar, é outra história da constelação, tu vai dar um jeito de perder o dinheiro. Quantas milhões de pessoas que ganham dinheiro e perdem o dinheiro? Ganham dinheiro, perdem dinheiro. Pensa que uma pessoa é louca, não, ela faz isso inconscientemente. O guardião, para respeitar você, vai dar um jeitinho de você jogar o dinheiro fora. Tu vai dar um passo em falso, porque você não pode, você não merece aquilo. Você não tem merecimento. Então, na minha teoria, que é idêntica dele, eu tirei ele do mais profundo, pus no meio, mas eu pus uma dualidade no recalque dele. Eu não só escondo a minha dor, eu escondo o meu valor, o meu merecimento e a minha prosperidade. A nossa mente é tão poderosa que nós temos uma programação mental para sermos leais a nós mesmos e eu vou dar um jeito de perder esse dinheiro. Eu não encontrei outra resposta, eu vou dizer para a pessoa, tu perdeu dinheiro porque tu é doido? Você não é doido. Por que você fez isso? Está além da compreensão dele. Porque na teoria freudiana, fora da água, iceberg, consciente, é de 5 a 10% do máximo do nosso processamento da mente e da psique. Estou usando os mesmos números do Freud, nós somos idênticos. Eu expandi um pouco, então eu coloquei o material reprimido dual. Eu escondo a dor, mas eu escondo o meu merecimento, o meu valor e o meu dinheiro, inclusive. Eu vou jogar fora. Eu protejo eu de ser próspero. Bom, se eu tirei lá de baixo, pus no meio, e o do meio é o quê? 4 camadas estão no inconsciente, no Self 2, lá no fundo. E o que é o Self 2? É a essência do que eu sou. O mais profundo de quem eu sou é o quê? O Self 2. O Self 1 é o mais raso. E o protetor disso tudo? 4 camadas estão no inconsciente, no Self 2, lá no fundo. E o que é o Self 2? É a essência do que eu sou. O mais profundo de quem eu sou é o quê? O Self 2. O Self 1 é o mais raso. E o protetor disso tudo? Terceiro Self, o Self guardião. Ou Self 3, que eu chamo de terceiro Self. Porque a função do Self 1 e do Self 2 é diferente, gente. Por isso que eu estou chamando ele de terceiro Self, não do Self 3. O guardião. 4 camadas estavam no inconsciente, que é o Self 2. A primeira, aquilo que eu sou tão bom de fazer, que eu gastava tanta energia, eu parei de gastar energia. Então eu automatizei a minha mente consciente. Aquilo que era difícil se tornou fácil. Se é fácil, não está no Self 1, porque o Self 1 gasta energia. Vai para o Self 2. Vou chamar isso de mente automática. Falar do Serum, para mim, gente, é muito fácil. Sinceramente, eu falo até amanhã cedo, separado. É muito simples. Por quê? Foram anos gastando energia até eu entender, e eu vou falando, vou enxergando, vou revelando. Então é leve, eu já não esforço mais. Se eu não esforço, não é Self 1 que está trabalhando, é Self 2. Eu vou dirigir, é muito difícil. 2, 3, 4, 5 anos, o carro abre aspas, fecha aspas. Viaja sozinho. Como que viaja sozinho? Porque não é mais uma competência consciente de dirigir. Eu não gasto energia. É inconsciente, é automático, é Self 2. Então a primeira dimensão do Self 2, da mente inconsciente, é o eu automático. É o melhor do Self 1 que virou Self 2. Nossas competências inconscientes, a leveza de tudo que você faz, a tua genialidade, está no Self 2, não no Self 1. Eu aprendo pelo Self 1 e jogo pro Self 2. A. B. 4 coisas. Emoção. Quase todas as pessoas acreditam que as emoções são conscientes. Não são. Quer ver? Márcio, pede pro teu coração acelerar agora com 160 batidas por minuto. Pede aí, pede. Acelera. Você que está nos ouvindo, pede pro seu coração. Você não controla suas emoções? Agora você vai acelerar seu coração. É o senhor de suas emoções. 3, 2, 1, acelera, vai. Quero ver você acelerar. Nós não temos controle das nossas emoções. O que nós temos da nossa emoção é a capacidade de dar nome, de nomear. Meu coração acelerou. E agora? O que está acontecendo comigo? Essa capacidade de nomear de uma forma positiva ou negativa, isso se chama inteligência emocional. Agora, o coração disparou sozinho, isso não é inteligência emocional. Isso é uma ação automática do Self 2, chamando a atenção de você, porque está acontecendo alguma coisa, você ainda não viu. Porque você tem uma competência automática divina, para chegar lá você que é Deus. Olha que interessante, gente.
Eu tinha o esforço e não tenho mais, automatizei. Minhas emoções brotam de mim, eu não sei de onde vem. Mas eu ponho o nome nela. Quando eu ponho o nome na minha emoção, não é uma emoção, é um sentimento. O que eu consigo controlar? Meus sentimentos. O nome que eu dou para a emoção. Depois que a emoção já reagiu. Ou seja, as emoções são automáticas, incontroláveis. 99,9% das emoções são incontroláveis. A gente tem a metáfora de controle. Não, você nomeia. Depois que aconteceu. Você não fala assim, fica com medo agora. É fake, é mentira. Você não tem nada. Tudo mentira. Isso aí é fraude pura. Agora, olha só que interessante. Terceiro quesito. Fé. Deus. Existe uma força que é automática. Uma força que é uma força divina. Por que a gente nasceu? Quem foi o ser de luz que criou duas células para combinar e nascer uma pessoa? Quem foi esse gênio de criar um mestre? Porque, gente, até quem não acredita em Deus sabe que teve um mestre no mundo 2026 na Terra, que chama Jesus Cristo. Até o ateu sabe que tem um mestre aí na história. Praticamente todos. Tá? Quem criou isso tudo? Fé, Deus. Aí é uma longa história, e não vai dar para delongar aqui agora. Lembrando que eu também fiz teologia aos 26 anos de idade da Igreja Assembleia de Deus. E depois fui estudar mais. Aliás, eu estou até enferrujado. Mas o conceito é a alma que é viva. Bora, Deus é uma competência que está além da explicação. Aí você fala assim, eu tenho fé. Tem, de 5 a 10%. Eu tenho fé, de 5 a 10%. Vou provar, quer ver? Toda vez que você lê a Bíblia, você é curado e nem tenta dizer que sim, porque não. Você tem compreensão do que fazer, você tem entendimento do que você fazer, mas você não faz. Você não faz. Por que você não faz? Já que a Bíblia cura. A Bíblia cura se você, ao ler, sentir, revelar, transbordar, curar. Se você só entender, você não é curado. 1000 vezes você lê a Bíblia. Quantas vezes realmente você é curado? Curado de sentir, de alterar a química do corpo. 5 vezes em 1000? 3 vezes? 2. Porque ler a Bíblia, entender a Bíblia, interpretar, isso é uma ação consciente de self. Mas a essência de Deus não é a tua interpretação sobre ele. É como ele reage, manifesta dentro de você. Por isso que Deus, 5 a 10% é consciente, 90% é self 2. Porque isso é uma divindade. Isso está além da compreensão. O self 2 sente, o self 1 entende. Entender Deus, processo freudiano, 5 a 10%. Sentir Deus, Freud, é inconsciente, 80 a 90%. Então Deus é para ser sentido, revelado. Entender é bom, mas você não está curado, não é restaurado. Você não tem essa aqui. É um caminho, é uma direção, mas é cura, não é? Se fosse assim, a gente iria na igreja estar curado todas as vezes. E não está. Eventualmente a gente está curado. Para pensar se Deus quer ser entendido ou revelado ou manifestado. Ou sentir. Isso é muito forte. Quarta camada. Nossas reservas cerebrais. O que é as nossas reservas cerebrais? É tudo aquilo que nós nascemos para ser e ainda não descobrimos. Somos seres geniais. Processo químico perfeito. Se você não tiver doença no céu, você é um gênio. Você que está na vida, você é um gênio. Quantas pessoas aceitam a genialidade? Pouquíssimas. Por quê? Porque não tem um manual de operação. Você compra um carro, 1000 funções, só não sabe apertar os botões. Cara, como tu é um gênio, não sabe apertar os botões, tu não é um gênio. Mas é só ir atrás. As pessoas, elas não acreditam. Aprender é a coisa mais normal. Qual é a programação principal do cérebro? Aprender é fácil. Aí a pessoa fala, não sei falar inglês, tem que estudar falar com as pessoas, não sei guardar o nome das pessoas. Tudo é máscara, tudo é crença negativa. É as mentirinhas que a gente canta com a gente, entende? Então, meus queridos, olha isso. A mente automática, um pedacinho do consciente e do inconsciente, nossas emoções, fé, Deus e as reservas cerebrais. O conceito de reserva cerebral é um conceito científico para me dizer para você, o melhor de você já está dentro de você, está lá. O que nós vamos fazer para revelar? Essas são as 4 camadas. Outra coisa interessante, que no nosso self guardião, a gente pode pôr ainda uma tripolaridade, que a fé também está no nível subjetivo bem profundo. E aí, self 2 e terceiro self. Eu escrevi 3 livros para escrever os 3 selfs. 2 de 200 páginas e 2 de 350. O terceiro self é mais grosso, porque é um conceito mais novo.
Então, pensa que isso que eu estou te explicando, eu escrevi 750 páginas disso, para começar a explicar. Mas a gente vai aprendendo e receita um conceito forte de Freud, é mais fácil de entender, bem mais fácil. Eu mudei muito poucas coisas e eu expandi, porque para mim a fé é um processo químico do cérebro, do corpo, é um processo químico. Eu vivo, gente, eu saí da UTI, eu sou um milagre de Deus. Tá, mas o que aconteceu comigo? Que era para mim morrer muito. O que aconteceu nas minhas células? Eu voltei a funcionar normalmente. A fé me trouxe aqui. Tá, mas a fé é um processo químico alterado. Eu sou o cara que estuda isso. É bacana que é bem isso que a gente hoje falou da neurociência, e eu acho que traz essa libertação, né, para que a gente entenda as nossas emoções, que do aspecto, inclusive, hormonal, né? Que as pessoas, nas interações ou mesmo do controle, descontrole das suas emoções, vão tendo reações químicas, né? Que são isso me chama a atenção para duas coisas que você coloca que eu acho importante. Nós estávamos falando da cultura, nós temos aí 5.000 anos, né, de terapias orientais, que eu acho muito bacana, e elas têm raízes nas filosofias orientais, nas religiões orientais também, e ao longo dos anos eu sempre discuto fora o cristianismo, de alguma maneira, né, ele ainda é visto apenas como religião. E o seu trabalho, ele se consolida muito como algo muito estruturado na questão da fé ali, né? Fé religiosidade, no sentido do sistema de organização, que não se aplica no dia a dia, até nos conceitos do trabalho, por exemplo. Sacerdócio, a gente tem discussões trabalhistas, mas o sacerdócio, pessoas se entraram com questões trabalhistas em determinadas instituições, o judiciário disse lá, não, isso aí é atividade de fé, né, atividade profissional. E eu vejo que, de alguma maneira, a gente tem capelões, tem trabalhos de missionários cristãos no dia a dia, na educação complementar, que é visto apenas como missão, quando muitos poderiam ter esse entendimento profissional, né? O que é um conceito de profissão? Aquilo que eu uso transformo no meu dia a dia na minha sobrevivência, né? Então eu tenho uma arte ou um ofício que através dela eu vou aprender e vou sobreviver. Aí no conceito de sacerdócio, não, eu passo pela prática do amor e não vou sobreviver de qualquer outra coisa de doação, mas é uma profissão. E eu vejo que no do cristianismo, na sua fala, é muito bacana vocês entenderem isso, vocês que também, né, que buscam e professam essa fé, que tem todo o amor, a verdade e tudo isso, né, para que o mundo melhor, possam também incorporar isso no dia a dia. Porque quando eu vejo os seus cursos, ele é totalmente, eu colocarei como obrigatório para qualquer outra atividade, porque eu posso me formar em contabilidade, me frustrar porque eu não tenho esse conhecimento, posso ser um advogado, mas me frustrar por isso. Nessas, eu quero dar duas perguntas. Você fala muito de constelação para o tema que eu gosto, e na igreja eu vi isso muito, minha mãe é evangélica, eu tive a oportunidade também na teologia de isso, e eu via muito claramente a constelação, porque a gente estuda de raízes de iniquidade, né? Experiências de gerações passadas, né? Que colocaram determinadas crenças ou práticas que vieram na vida das outras pessoas. Quando eu digo emendar, o grande questionamento é esse, né? Não é só ler a Bíblia ali, a gente não acreditar, mas a gente tem essa dificuldade em qualquer coisa, está numa programação para academia, uma prática de saúde. O seu médico te passa, às vezes, todo um cronograma, e você vai, começa a fazer, e de repente é curta tão forte, você quer saber, a vida é curta, eu vou me lascar mesmo. Né? E a procrastinação, nós estamos numa era de, talvez que é mais mensurada, né? Aumento de depressão, burnout, tudo isso. Como eu posso usar a PSC, né? Terapeuticamente ou de maneira não apenas de autoconhecimento, né? Mas com essa terapia complementar, para eu poder atingir
e quebrar reorganizar esses núcleos que me aprisionam na procrastinação, em que eu fico preso àquela crença limitante, que a gente fala do boicote, né? Que às vezes a gente está viciado a gente tá viciado na escassez. Eu entendi, o self-guardião, ele protege a unidade, né? Então, se você tem uma programação de escassez, seguir esse caminho, ele vai fazer com que, não é isso? Que você honre a sua escassez. Isso, não é isso? Isso. Até porque essa unidade ela precisa viver em harmonia. E a escassez ela também é harmonicamente. Isso, exato. Então, mas não é isso que eu quero. Mas receba de quebrar o padrão. Como é que essas pessoas, além, obviamente, de ler todos esses livros, estudar isso, mas essa dica, né? De que maneira eu posso acessar e fazer essa mudança, ou pelo menos entender este caminho, né? Que há esse caminho, para eu reprogramar. Pergunta maravilhosa. Bom, vou começar falando dos fatores genéticos e epigenéticos que formam a mente humana, a psique humana. Eu tenho 3 netos. A Aurora tem 10 meses, o João Pedro tem 2 anos e o Joaquim Roberto vai fazer 4 anos. Eu estou vivendo na prática o que eu ensino. Estou vendo. Aurora, semana passada, a minha filha, que nunca saiu 10 segundos perto dela, e que amamenta no peito, a minha neta, eu falei para ela, deixa ela 2 horas com a minha esposa, com a avó. Por quê? Porque ela ainda acredita que ela é a extensão da mãe, mas ela já tem 10 meses. As pessoas, por que honrar e respeitar o pai e a mãe é a ação neurofisiológica mais inteligente da Terra? Neurofisiológica, não estou falando da Bíblia não, gente, porque eu poderia fazer um discurso aqui de honrar o pai e a mãe pela Bíblia. Eu já não poderia fazer isso não, outra coisa. Estou falando como cientista. Da onde você veio mesmo? Da junção do pai e da mãe. Você nasce. Como é que é teu conjunto neuronal? Como é que se o cérebro associativo, comparativo, trabalha com as suas impressões? Que impressão? Você tem impressão? O que você tem nas trilhas neurais? Nada. A história genética. A mente humana, ela é formada, o menor, assim, a pesquisa que diz que o número menor é 30%, porque tem até 45%. 30%. Então 30% de quem eu sou é a reação química, o sistema de crenças e valores do meu pai e da minha mãe biológico. E quando eu nasço, e se a criança é amamentada da mãe, ela pensa a partir da mãe, não dela. A criança que é amamentada no peito, ela tem uma nascente, começo de programação, de trilhas neurais, pautada na mãe e depois no pai. Então quem nós somos? Gente, o nosso primeiro ano é a percepção da mãe, que é o filho adquire, no máximo do pai. Então o filho nem é filho direito, entendeu? Como é que eu não vou honrar meu pai e minha mãe biológicos se eu comecei a pensar a partir deles? Se eu tenho uma herança genética, porque inconsciente coletivo familiar, uai, da onde você, como é que uma criança nasce e sabe mamar que ela tem que fazer a força de sucção na boca? Quem te ensinou pra ela? Isso é transgeracional, isso é genético, isso é ancestral. Tá, se 30% de quem eu sou é meu pai e minha mãe, se eu começo a aprender o primeiro ano a partir muito mais da minha mãe depois do meu pai, como é que eu não vou honrar se eles é a minha raiz? Gente, não honrar o pai e a mãe do ponto de vista neurofisiológico da formação da psique é você pegar 30% da tua potência no mínimo e falar assim, eu não quero. Você é menos 30% poderoso. Essa que é a verdade. Do ponto de vista de neurofisiologia dos planetas, 20% de quem nós somos é o meio ambiente onde ele está inserido. Onde que uma criança pequenininha está inserida? Só para me saber. O pai é para a mãe. Então a metade dela é o quê? O pai é a mãe, gente. Pelo amor de Deus, isso é muito forte. Quem nós somos? Aí a gente pode ir em outras teorias lá na frente, do Piaget, uma longa história, ou até mesmo do Rudolf Steiner, da antroposofia, dos Eternos. Gente, a criança sabe que ela é separada da mãe, ela tem mais de 1 ano. Ela fica meio confusa. Aí ela vai aprendendo como que vai honrar o pai e a mãe. Metade de nós são nossas escolhas. 20% quem se tornou é o ambiente. E 30% é genético. Genético. Como que eu vou fazer? Eu começo dizendo, Márcio, nos meus cursos, honrar o pai e a mãe é a atitude mais inteligente que você pode ter na sua vida. Para você ter o poder da tua mente, as informações iniciais, porque as memórias da infância são as mais
protegidas de qualquer pessoa do cérebro. Quanto mais antiga a memória, mais ela é protegida. Aí é uma longa história. Então, como que eu não vou honrar? Então, vamos lá. Lembra disso. 30% é genético, 20% é meio ambiente, 50% é escolha. Honra teu pai e tua mãe, isso é muito inteligente. Você cresceu a partir deles. Gratidão, gratidão. E que isso seja só o início de muita coisa boa. Amém, amém. Ó, gente, já grava bem direitinho aqui, porque ó, isso aqui é o nosso brasileiro Prêmio Nobel da Paz nessa categoria aqui, né? E vem descobrir o que é PSC, porque eu vou, viu? Se quiser, vem junto. Beijão, até o próximo programa.